Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o descanso de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 1, e eu vou ler aqui o versículo 1 ao 10º, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: O seu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e certo da equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Meu irmão e minha irmã, hoje em dia vivemos uma vida de ansiedade. Os nossos ouvidos cansam-se de ouvir todos os dias notícias de guerras, brigas, todo tipo de violência, especialmente essa pandemia que estamos vivendo no mundo inteiro. Todos estamos procurando uma forma de descanso verdadeiro, a paz real, a paz que excede todo entendimento. Mas não conseguimos encontrá-la mediante recursos materiais. Mas onde podemos encontrar o verdadeiro descanso e o senso de realização nesta vida? Quem pode nos dar a resposta a essa pergunta? Ter abundância de bens materiais nesta vida não significa que você vai ter alegria e satisfação reais. Não teremos paz enquanto não entrarmos no descanso de Deus. E hoje, Deus nos convida a entrar no porto, onde encontraremos paz e descanso. E eu quero, neste dia, mostrar-lhe o caminho. A Bíblia diz que Deus terminou a obra de criação dos céus e da terra em 6 dias. E tendo terminado a obra, Deus criou Adão e Eva. Então chegou o sábado, o 7º dia, o do descanso. Mas foi o primeiro dia de Adão no mundo. Adão olhou para o céu e para a terra, e tudo estava em seu lugar. Era um mundo maravilhoso. Nada faltou no céu nem na terra. A vida de Adão devia começar a partir do dia do descanso do Senhor. Adão precisava apenas obedecer e crer em Deus. E se Deus terminou a sua obra, com que devemos nos preocupar? Deus fez tudo de forma completa. Então eu digo a você, entregue todas as tuas preocupações e cuidados a Deus. É pecado tomar a obra de Deus das suas mãos. O trabalho é privilégio de Deus. Ele faz todo o trabalho sozinho. Deus apenas quer que nós venhamos usufruir os resultados do seu trabalho. A nossa vida deve se iniciar no descanso de Deus. Por isso, Deus diz: venha
receber o meu descanso. Eu terminei os céus e a terra. Basta que você venha e me obedeça. Creia em mim e eu lhe mostrarei as coisas lindas que eu preparei para você. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou para que trabalhassem. Deus fez o homem para que vivesse no descanso do Senhor. Adão poderia ter vivido no descanso do Senhor, se ele houvesse obedecido e crido. Mas o diabo teve inveja e procurou enganar Adão e Eva. Finalmente, Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a Deus e não mais confiaram no Senhor. Em vez de crer que Deus havia terminado o trabalho, o homem tentou cuidar da sua própria vida, do seu modo, e assim cometeu pecado. Adão e Eva trouxeram ao mundo outro trabalho. O problema do pecado, um problema espiritual. Os problemas materiais estavam resolvidos, mas Adão e Eva, infelizmente, trouxeram problemas espirituais. E foi assim que Deus pôs-se a trabalhar de novo. O caso é que Deus está trabalhando agora, a fim de resolver os nossos problemas espirituais. Deus trabalhou mais de 4.000 anos e então enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sob forma humana, para levar sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. Jesus precisou de ajuda humana para realizar a obra redentora? Eu pergunto. Não, nunca. Jesus Cristo sozinho carregou os pecados do mundo todo. Ele foi pendurado na cruz por nós e, através de seus sofrimentos e derramamento de sangue, fez expiação pelos nossos pecados. Nada podemos fazer para ajudar Jesus a nos redimir. Nós só precisamos obedecer e crer para sermos salvos. E se você tentar comprar a salvação mediante as suas obras, está perdido. A salvação é uma dádiva absolutamente gratuita que recebemos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele a conquistou por nós. Adão e Eva trouxeram o problema do pecado ao mundo, mas Deus operou, isto é, providenciou o meio de salvação. Foi por isso que no instante final, na cruz, Jesus disse: está consumado. O trabalho de nos salvar estava terminado. E tudo o que nos compete fazer é crer e confiar em Deus, que está usando todas as circunstâncias ao nosso favor. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas materiais para você. Preparou também o atendimento às suas necessidades espirituais. A obra total foi concluída. O trabalho pertence a Deus, de modo que se você tentar executá-lo, Deus não se agrada disso. A você compete apenas obedecê-lo, confiar nele e viver para ele. O Espírito Santo de Deus vai te orientar, vai te ajudar quanto às coisas que o Senhor preparou para a sua vida. A sua vida toda já foi preparada. A sua salvação foi preparada. O seu lar eterno foi preparado. Você, de fato, não pode ajudar a Deus em nada. Deus prepara tudo. Ele conhece a sua situação e pode suprir qualquer coisa que você precisa. Sim, Deus prepara tudo para aqueles que o amam. E hoje Deus está te convidando a vir para o seu descanso. As pessoas estão tentando construir a sua própria segurança. Tentam acumular dinheiro para si mesmas. Tentam construir um ambiente confortável a fim de obter descanso. Mas em nossos dias, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas. As situações mudam todos os dias. As pessoas vivem em estado de ansiedade, incapazes de descansar em Deus. E Deus não nos convida a entrarmos no descanso dos seres humanos,
mas ele nos convida: vem para o meu descanso. E é no descanso do Senhor que devemos ir. Diz a Bíblia que a partir do momento em que entramos no descanso de Deus, sentimos-nos aliviados do nosso trabalho. E não seja tolo ao tentar inutilmente gerir a sua própria vida mediante o seu esforço. O trabalho é atividade de Deus. Então, entregue o seu trabalho a Deus. Deus conhece a sua situação, o seu problema, nos mínimos detalhes. Basta você confessar o seu amor a Ele e a sua fé nele. Confesse a sua desobediência. Comece a devolver o seu dízimo a Deus. Santifique o dia do Senhor e obedeça ao Senhor e à sua palavra. Entregue todas as suas preocupações a Deus e Ele vai te abençoar. Entre no descanso do Senhor. E ainda que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo, você não precisará se preocupar, porque Deus é o seu descanso e jamais irá te abandonar. E como nós fazemos isso? Primeiro, definindo prioridades. E eu pergunto a você, o que é mais importante na sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição muito simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E eu pergunto, você realmente confia no Pai que te ama ou só diz isso da boca para fora? Você consegue exercer a sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, colocando Deus no centro dele, e ficará a salvo das preocupações e do estresse. Viver no presente é uma estratégia que nós devemos ter. Jesus deseja que venhamos viver um dia de cada vez. Há uma razão porque Deus nos colocou no presente, como eu já falei para vocês antes, separando-nos do passado e do futuro, porque ambos estão fora do limite permitido. Como sabemos, o passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo aquilo que precisamos. Não podemos desprezar o futuro, apenas vamos planejar e prepará-lo. Uma coisa é sempre verdadeira sobre o passado. Ele já foi. Está fora do seu alcance e nada você pode fazer com ele. Deus nos colocou os nossos pecados do passado longe de nós, porque Ele nos perdoou. E se Ele pode cortar fora o passado, nós também precisamos ser capazes de fazer o mesmo. E se você confessou o seu passado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É claro que você pode sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Ele disse que ainda não havia atingido o seu grande objetivo, mas ele tinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento e neste segundo. Saiba que muitas vezes as pessoas revivem a aflição de ontem. E livrar-se da mágoa pode ser algo muito difícil. Mas o importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria, nem para a tristeza de ontem. Viva hoje e faça de cada dia um belo presente para Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação, da mágoa, da ira, do ressentimento. E lembre-se, Deus
quer que você tenha sabedoria, que você entre no seu descanso, que você não se preocupe com nada, que você ore por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então vamos entregar ao Senhor as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dificuldades e vamos entrar no descanso do Senhor. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, e queremos Te pedir neste momento, Pai, que nenhuma preocupação, nenhum problema, nenhuma aflição venha nos atingir. Nós Te pedimos que o Senhor venha lançar fora toda a ansiedade da nossa vida, que nós venhamos viver apenas o dia de hoje, porque a cada dia basta o seu mal, que nós, a partir de hoje, venhamos nos esquecer de tudo aquilo, Pai, que nos aconteceu no passado. Venhamos apenas planejar e nos preparar para o futuro, mas venhamos viver a cada dia, lembrando, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Que para Ti não há nada demasiadamente difícil, porque a Tua palavra que diz, não te deixarei, jamais te abandonarei. E é por isso que nesse dia de hoje, eu coloco a minha vida e de cada pessoa que nos ouve agora, Pai, diante de Ti, para que o Senhor venha fazer a grande obra, a grande transformação, e que cada um possa desfrutar de toda a sorte de bênção das regiões celestiais que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.